para receber o prêmio Júlio Massarani na edição de 2020, que foi concedido para o professor Frederico Vanderlei Tavares. Eu vou ler um pouquinho da biografia do professor Frederico. Fred é professor titular do UFRJ, pesquisador honrado do CNPq, com grande reconhecimento internacional e liderança nacional na área de termodinâmica. É doutor em engenharia química pelo PEC, obtido em 1992, ingressou no programa em 2009, sendo atual coordenador. Com sua liderança no grupo de pesquisa do Laboratório de Termodinâmica Aplicada e Simulação Molecular, tem levado as áreas de termodinâmica e estatística, termodinâmica de processos irreversíveis e simulação molecular a patamares mais elevados do conhecimento. Orientou 28 teses de doutorado, 62 dissertações de mestrado e publicou mais de 170 artigos em periódicos internacionais indexados, e tem um índice H igual a 25 pelas Scopus. Leva com grande dedicação e entusiasmo seus conhecimentos de termodinâmica e físico-química ao ensino de graduação e pós-graduação e aos inúmeros projetos de pesquisa com a indústria. Para fazer a saudação e a apresentação do prêmio ao professor Frederico Vanderlei Tavares, eu convido o seu padrinho, o professor Marcelo Castier, que é professor da Texas A&M University, no Catar. É um prazer, uma honra enorme estar aqui com vocês na cerimônia de concessão do prêmio Júlio Massarani de mérito acadêmico. Saudação também àqueles que nos acompanham através do YouTube. E me toca a enorme alegria de fazer a apresentação do professor Frederico Vanderlei Tavares. E, então, eu preparei alguns slides que eu vou passar a compartilhar nesse momento. E como disse o professor Marcelo, né, ele, para todos nós, ele é o Fred, né? Ele é Fred para os amigos, é muito difícil não ser amigo do Fred, tem que fazer muita força para não ser amigo do Fred. E o que eu vou contar, ou tentar contar aqui em 15 minutos, é a trajetória que transformou esse rapaz da foto em um pesquisador que tem enormes contribuições em várias áreas do conhecimento, em especial, que aparecem com letras garrafais aí, a área de fases fluidas, propriedades de gases, propriedades de líquidos, também propriedades de sólidos, através de diferentes técnicas como simulação molecular, como dinâmica molecular, método de Monte Carlo, desenvolvimento de equações de estado, técnicas experimentais, um perfil extremadamente completo. E eu fico muito honrado de ter gerado essa figura a partir dos títulos das publicações do Fred, e sem nenhuma manipulação, o meu nome também apareceu grandão, aí, quase tão grande quanto o Fluid Phase, e isso, de fato, significa que, durante muitos anos, nós tivemos uma trajetória científica muito próxima, e, mais do que a trajetória científica, se transformou em laços de grande amizade, mais do que isso, como vai transparecer ao largo da minha apresentação, laços de quase parentesco, porque o Fred é meu padrinho de casamento, minha esposa e eu somos padrinhos do filho do Fred, a esposa do Fred é madrinha da minha filha, e agora, hoje, eu tenho a honra de ser o padrinho do Fred nessa bonita cerimônia. Eu preparei 2 linhas do tempo do Fred, a primeira uma linha do tempo geográfica, e o Fred, ele nasceu em 1956, no Recife, ele passou aí de 56 até 1976 no Recife, e depois houve um ano que ele passou em São Paulo. Ele fez o ano do pré-vestibular, ele fez em São Paulo, mas decidiu vir para o Rio de Janeiro, prestou vestibular para a Escola de Química da UFRJ, concluiu sua graduação na Escola de Química e ingressou no mestrado. E, ao longo da trajetória na Escola de Química, ele percebeu que ele gostava muito do lado científico das coisas e, por isso, ele se dirigiu ao Instituto de Química. E lá ele fez a sua tese de mestrado, os orientadores vão aparecer, uma figura logo em seguida. E
Mais ou menos aí por 1983, ele foi, Verônica, a esposa do Fred, e ele foram para a Universidade Federal de Uberlândia. Então, existe um intervalo aqui de 83 a 89, em que eles estiveram na Universidade Federal de Uberlândia e regressaram em 1989. Em seguida, no período de 1994 a 1996, os dois passaram 2 anos na Universidade de Delaware, trabalhando com os maiores nomes da termodinâmica aplicada, voltaram ao Rio de Janeiro, sempre na UFRJ. Mais tarde, mais adiante, em 2002, 2003, eles passaram 1 ano na Universidade da Califórnia, trabalhando com outro grande nome da área de termodinâmica aplicada, e de 2003 para cá, eles, o casal e os seus filhos, se mantêm no Rio de Janeiro. Então, isso é uma trajetória, vamos dizer, geográfica do Fred. Uma trajetória, vamos dizer, mais pessoal e profissional, né? Os nomes em vermelhos, aqui são os aspectos da trajetória pessoal, e abaixo aí a trajetória profissional, começando pela pessoal, evidentemente o nascimento, em 56, em 1976, Fred teve seu primeiro filho, que também se chama Frederico, hoje em dia ele tem aí por volta de 44 anos e mora nos Estados Unidos. Em 1983, ele se casou com Verônica Calado, que é professora da Escola de Química, tem uma trajetória belíssima também. Em 91, eles tiveram a primeira filha, a Raíssa. Raíssa se formou pela Escola de Química, em Engenharia de Bioprocessos. Guilherme é o segundo filho do casal, e Guilherme faz medicina na USP. E o Fred tem 2 netos, filhos do Frederico, que são a Helena e Lucas. Então, essa é a trajetória, vamos dizer, os digamos, grandes momentos aí, talvez, da vida pessoal do Fred. No que diz respeito à trajetória profissional, o Fred obteve sua graduação, em 81, mestrado em 84, doutorado em 92, todos os títulos pela UFRJ. E na trajetória de professor, ele foi auxiliar aí 83, 89, uma rápida passagem como assistente, depois adjunto, e desde 2006 ele é professor titular da UFRJ. E 2 aspectos marcantes também, os laboratórios, né, que o Fred lidera, né, em 1996, o PRONEX, que é o Programa Nacional de Excelência, foi concedido a um grupo liderado pelo professor Rajagopal e professor Peter Seidel. E esse grupo, esse laboratório se transformou no que hoje é conhecido como Átomos, mais ou menos em 2011, 2012, foi a transformação. Bom, quem contribuiu para a formação do Fred do ponto de vista mais formal? Fred fez mestrado sob orientação do professor Horácio Macedo, um extraordinário professor, chegou a reitor da UFRJ, candidato à presidência do Brasil. Mestrado foi em coorientação com o professor Rajagopal. Rajagopal foi orientador do Fred no doutorado, na UFRJ, e as 2 passagens de pós-doutorado que o Fred teve foram com o professor Stanley Sandler, em Delaware, e John Prausnitz, na Califórnia. Esses 2 professores, de maneira praticamente unânime, eles são considerados os 2 maiores nomes da termodinâmica, vamos dizer, na segunda metade, ou vamos dizer, nos últimos 30 anos do século XX. São os 2 maiores nomes da termodinâmica aplicada em engenharia química, e o Fred teve a oportunidade de trabalhar com ambos, em diferentes momentos da sua carreira. Fred também contribuiu em vários aspectos, não apenas na, digamos, em sala de aula, orientação de alunos, coisa que ele faz muito bem, mas também várias contribuições à comunidade, como, por exemplo, ser editor associado do Brazilian Journal of Chemical Engineering, ser membro do corpo editorial num jornal da American Chemical Society, que é o Journal of Chemical Engineering Data. Então, o Fred no momento, ele já não é mais editor associado do Brazilian Journal, mas ele é membro do corpo editorial do Journal of Chemical Engineering Data. Fred foi também membro do Comitê Assessor de Engenharia Química no período de 2013 a 2016, uma participação importante em agência de fomento. E Fred organizou
e organiza vários eventos científicos. Eu separei 3 deles, 3 momentos que eu considero importantes. O primeiro deles, o Congresso Ibero-Americano de Equilíbrio de Fases, que foi realizado em 2002 e pela primeira vez foi uma realização conjunta, né? Fomos 4 pessoas organizando esse congresso, né? O Fred foi uma delas, foi um evento muito marcante, que até hoje as pessoas se lembram, quase que 20 anos depois, que foi um evento que trouxe grandes nomes da termodinâmica, e o Fred teve uma participação enormemente importante na organização desse evento. E esse evento foi tão importante, tão impactante, que ele permitiu que, novamente, os grupos do Brasil e a Argentina se organizassem para trazer, pela primeira vez para o Hemisfério Sul, o Congresso Mundial dessa área de propriedades de fluidos, para projeto de processos, que ocorreu em 2013, na fronteira entre o Brasil e a Argentina, na região de Foz do Iguaçu. Esse congresso, Fred foi co-presidente, teve um presidente pelo lado, uma professora presidiu pelo lado da Argentina, e Fred foi o presidente pelo lado do Brasil. Um grande feito trazer esse congresso é muito difícil e, pela primeira vez, abaixo da linha do Equador. Então, a foto do congresso, Fred aqui na linha de frente, segurando o cartaz. Um grande momento para toda a termodinâmica brasileira. E o Congresso Brasileiro de Termodinâmica, cuja liderança foi de um professor da Unicamp, Martim Aznar, precocemente falecido, mas o Fred estava lá na reunião em que se decidiu criar esse congresso. Esse congresso hoje está, não sei, 12ª edição, algo assim, de enorme sucesso, de enorme impacto, e nesse congresso o Fred é a referência nacional. Ele é a referência nacional. Ele senta na primeira fila, ele faz pergunta, ele discute, e é uma figura queridíssima, como não poderia deixar de ser, pela comunidade de termodinâmica brasileira. Há 4 anos atrás, nós organizamos uma cerimônia dos 60 anos do Fred. Essa cerimônia ocorreu lá na Escola de Química, no edifício da Escola de Química, e vários professores internacionais, mandaram cartas ou vídeos alusivos à data. Eu separei, dentre esse extenso material que nos foi enviado na ocasião em que nós organizamos esse evento, eu separei algumas palavras dos 2 professores com quem ele fez pós-doutorado. Inicialmente, o professor Sandler, que na sua carta diz o seguinte: além das suas contribuições à pesquisa, eu sei que o Fred é muito querido e admirado como professor. Dessa forma, ele também fez uma contribuição importante à sociedade. Como diz Henry Adams, um professor afeta a eternidade. Ele nunca pode afirmar onde para a sua influência. Através de seu ensino e pesquisa, Fred está, de fato, influenciando o futuro. E também separei um breve trecho da carta do professor John Prausnitz, que é o maior nome da termodinâmica aplicada, e perto dos seus 90 anos ele continua ativo, trabalhando na Universidade da Califórnia. Na ocasião, ele escreveu: profissionalmente você alcançou muito. Você pode ter orgulho das suas realizações. Eu tenho orgulho de ter participado de algumas delas. Seus trabalhos pioneiros sobre precipitação de colóides e proteínas são alguns dos meus trabalhos mais citados. E para concluir, tem 2 imagens, 3, estou a 3 slides de concluir. O Fred é uma referência nacional, como eu mencionei. Ele, como o professor Marcelo mencionou, publicou aí 170 artigos, orientou dezenas de estudantes de mestrado e doutorado, e hoje em dia ele coordena, junto com outros professores, um enorme grupo, e esse grupo teve a festa de encerramento na semana passada, e eu participei por alguns breves momentos, assim, para bater um papo com o pessoal, e depois mandaram as fotos da cerimônia de encerramento, e a cerimônia de encerramento, a foto da cerimônia de encerramento, você precisa de 2 fotos de Zoom para colocar todo mundo do grupo na mesma imagem.
Tem um grupo muito ativo, grande, como o professor Sandler escreveu na sua carta. O Fred influencia o futuro através desse grande número de alunos que ele toca com o seu conhecimento e com o seu finíssimo trato com todo mundo. E eu gostaria também de mencionar que o Fred é uma referência. Hoje em dia, o Fred, e não é de agora, mas nesse ano de Covid, que foi e é tão difícil para todos nós, né, o grupo do Átomos, liderado por Fred, se transformou de maneira inconteste em uma referência mundial na área de termodinâmica. Há alguns meses atrás, eles começaram uma série de webinars e as pessoas que aparecem nessa foto, elas são fundamentalmente o quem é quem na termodinâmica mundial. São alguns dos maiores nomes, foram convidados, participaram, discutiram, e a série continuará em 2021, e ela se tornou tão conhecida, tão influente, que hoje em dia as pessoas estão contactando o Fred para tentar falar nessa série. Então, se tornou, de fato, uma referência mundial, o grupo do professor Frederico. E numa nota pessoal, encaminhado para o fim, né, Fred, meus parabéns pelo prêmio, eu acho que é muito merecido. Eu fiquei enormemente contente de ter recebido esse convite para poder te apresentar. Meus parabéns também, eu gostaria de dar meus parabéns à professora Verônica Calado, que sempre apoiou o Fred, desenvolveu a sua carreira junto com ele, lado a lado. Então, parabéns também, Verônica, eu acho que esse prêmio é um pouco seu também. Aos filhos, né? Parabéns ao Fred, Raíssa, Guilherme, aos netos, e muitíssimo obrigado. E eu vou deixar 3 palavras, uma delas é um E, mas que eu acho que resumem o que é o Fred. Muito obrigado. Talento e coração. Obrigado, professor Marcelo Castilho. Eu passo a palavra para o professor Fred dizer algumas palavras. E parabéns. Então, obrigado, Marcelo, por essas palavras. Eu queria, primeiro de tudo, agradecer a presença da magnífica reitora Denise Pires Carvalho e do magnífico vice-reitor Carlos Frederico Leão Rocha. Eu queria também agradecer à direção da COP por ter escolhido dar esse prêmio. Não sei se eu mereço, mas, enfim, agradeço bastante. Estou muito feliz. Conheci o professor Massarani. Mas antes de falar um pouquinho sobre o prêmio, eu queria dar parabéns também à Gabriela e ao João Bassim por dividirem esse prêmio comigo, e a Leda por esse magnífico trabalho esse ano que está sendo reconhecido pelo programa, pela COP. Esse prêmio Júlio Massarani é muito importante, não só para mim, mas para todos que ganham esse prêmio. É um reconhecimento dessa instituição tão importante, mas assim, é um prêmio sênior, né? Como prêmio sênior, dá a sensação de que a gente está ficando um pouco mais velho, e quando a gente pensa um pouquinho por que a gente ganhou, a gente vê, na verdade, que a gente precisa agradecer a muitos, né? Tenho que agradecer muito aos meus familiares, aos professores que tive, aos colegas e amigos que tenho, e aos alunos que acreditaram no projeto, né? E aí eu vou falar um pouquinho aqui, mais ou menos nesse sentido, de agradecimento. Algumas coisas vão ficar parecidas com o Marcelo falou, mas assim, o foco é um pouquinho diferente, que eu queria agradecer a todos que participaram dessa trajetória. Eu sou de Recife, como o Marcelo já falou, e o centro da cidade de Recife é muito bonito, vale a pena tomar um uísque no centro da cidade. E minha família, Arildo Lera Tavares e Maria da Piedade Vanderlei Tavares, é muito unida e traz muita paz, porque tem muito carinho envolvido, não só
entre os pais, né, mas entre os irmãos também. Então, os dois são falecidos, infelizmente, mas minha mãe conseguiu conduzir com muita destreza, muita paciência, ao mesmo tempo com muita garra, a união entre os filhos, e todos aqui, de alguma forma, contribuíram para a minha formação, não só em dar paz de espírito, a família traz isso, né? Mas também influenciando o que a gente vai ler, o que a gente discute, enfim. E a família de Verônica também. Aqui tem a Guilherme e Raíssa Novinhos. Isso aqui era uma cerimônia para o nosso magnífico reitor, irmão de Verônica, foi reitor da Universidade do Estado de Pernambuco, né? E aqui está uma foto que eu queria... Tem outra foto, comunhão do meu filho, mas aqui tem a Neuma e Pascoal, são amigos, família, na verdade, né? Faz parte da família, todos os eventos familiares e técnicos eles estão presentes, então quero agradecer bastante. Meu filho Guilherme e Raíssa estão crescidinhos, e minha companheira Verônica, somos casados desde 83, é muito tempo, né? Ela me aguenta, né? Mas não só no sentido familiar, mas também ela contribui bastante para a formação, para discussões e desenvolvimento acadêmico. Eu tenho um filho, Fred, essa é uma foto de 2000 e outra de 2014. Eu mudei bastante, mas ele nem tanto, né? E ele tem 2 filhos, né? Eu tenho Helena e Lucas. Tem uma foto aqui bem avô, né? Bem cara de avô. E aqui é uma foto de ontem, né? Na praia de Porto e Galinha. E essa é a casa, uma casa de praia que a gente passa as férias perto da Paraíba, Romildo. Tem cara parecidos com as praias da Paraíba. É uma praia desvalorizada em termos comerciais, mas é um sonho passar férias com a família lá, né? Na formação acadêmica, eu fiz engenharia química na na Escola de Química, fiz desde 77 a 81, e aqui minha irmã Lisa, a gente dividiu apartamento, né? Na verdade, eu morei com ela, e tive professores maravilhosos, Horácio Macedo, Francisco Hadler, Manuel, Marco Antônio Chaé, Júlio Massarani, Ciro Hackenberg, e todos esses influenciaram bastante na minha formação. E eu escolhi uma das peladas, um dos times, joguei futebol, sempre foi uma paixão, e sempre tive vários times de futebol. Esse eu escolhi porque esse era um time que a gente montou de futebol de salão para competir nos campeonatos dos químicos, e depois a gente ganhou 2 anos seguidos, aí fomos expulsos, não deixaram mais a gente jogar. Mas aqui, ó, o Otávio Gil está aqui, o Otávio é professor na França, Zé Edu, eu, Manuel, Zé Vitor está aqui, com cara de menino, né? Ele é professor da Escola de Química e também da Economia. Tem Paulinho, todo mundo conhece, Paulo Coutinho, o Alfredo Renault, da MP, está aqui, e Luizinho, que era nosso jogador e técnico ao mesmo tempo, né? Isso aqui vai simbolizar, na verdade, meus diferentes times. Ainda tenho 2 times de futebol, que dizer que a gente joga futebol hoje é complicado, porque a idade não deixa mais a gente jogar, mas eu ainda tento. Mas voltando à formação, fiz mestrado na Fisicoquímica, foi um ano, assim, fiquei muita dúvida de onde fazer mestrado, mas a Fisicoquímica eu achava que era um troço mais científico, mas, na verdade, eu já comecei a ter aulas na COP também. Então, tem o Evaristo aí, fiz curso de matemática com o Evaristo, tem uma importância enorme na minha formação. O Chaé, que eu fiz pelo menos uns 3 ou 4 cursos com o Chaé, que eu acho que é o maior químico nacional que a gente tem, e o Geraldo Gerson, que eu fiz quântica com ele também. Horácio Macedo foi meu orientador, é um orador fantástico, a gente tem que aprender a dar aula escutando Horácio, e isso acho que ele me influenciou bastante. Eu não chego nem perto, mas, enfim, eu tento, pelo menos, usar um pouco das técnicas que ele usava
para a gente convencer os meninos de algumas coisas. E o Raja Gopal teve enorme influência na minha pesquisa. O Raja tem um sexto sentido científico, então ele enxerga o que vai acontecer daqui a 4 anos cientificamente, e ele me ensinou muito a como pensar em pesquisa, e eu agradeço muito ao Raja por isso. Eu fiz doutorado em engenharia química, como o Marcelo falou, e aí, de novo, tive professores brilhantes, não só Raja como orientador, mas Evaristo, Geraldo Lippel, Henrique Lima e Afonso Teles foram professores e de enorme influência, né, na minha formação. No primeiro pós-doutorado eu fiz com Stanley Sandler, como Marcelo já falou, mas nesse momento o Marcelo estava lá também. Na verdade, ele me ajudou a ir para Delaware. Era um centro de termodinâmica de muita referência, né? E lá a gente começou a definir pesquisas que depois a gente implementou no Átomos, anos depois, né? Aqui está... Não está passando aqui. Ih, travou aqui. A gente teve a oportunidade de fazer visitas. Aqui a Silvana, eu e Marcelo, todos emperequetados por frio, e a gente foi visitar o Danner na Penn State, mas o que eu quero falar aqui essa primeira, Silvana, a primeira tese de doutorado, mestrado e doutorado que eu orientei, então ela tem um papel importante, né? E Marcelo, na verdade, né, boa parte da minha carreira universitária está relacionado com Marcelo Castilho. O segundo pós-doutorado, eu fui para Berkeley, que trabalhar com John Prowns, que, como o Marcelo falou, é referência total, mas não só referência em termodinâmica, ele tem uma cultura geral de artes, cinema, enfim, é uma cultura magnífica, e eu tive a oportunidade de conversar com ele todas as tardes, praticamente. Então, eu guardo muita lembrança ainda as nossas conversas. Ele está vivo ainda trabalhando. E teve outro cara que teve uma influência, ele não sabe que teve essa influência em mim, mas foi o David Chandler, que era um físico-químico, que era candidato a prêmio Nobel todos os anos, sempre foi candidato. O único problema do David Chandler é que ele acreditava que ele deveria ser homenageado como prêmio Nobel. Esse que era o único defeito dele, mas ele me ensinou muito, eu acho, indiretamente, né? Ele deixava eu assistir os seminários do grupo, eu só entendi algumas coisas 5 anos depois. Nesse momento de Berkeley, eu entendi que fazer cooperações internacionais era extremamente importante para manter atualizado e também para enriquecer discussões. Então, esses foram os primeiros colaboradores internacionais do Sambrático, da cidade de Virgínia, Alberto Striolo, que atualmente está em Londres, Barry Ninham, que é um matemático físico-químico, que está na Austrália, e Matthias Boschon, que é um físico que está na Suécia. Agradeço muito a eles, né? Em termos de docência, eu comecei em Uberlândia, e aí tem 2 amigos que me influenciaram bastante, e eu agradeço bastante, que é o João Jorge Ribeiro Damasceno e Marco Barroso, para a gente Marquinhos. E os primeiros alunos de iniciação científica, todos estão muito bem, né? Carlos Porfírio, Pedro, Mônica Aguiar e Édio, todos estão bem. A Mônica, por exemplo, é professora da Universidade de São Carlos, com muito destaque. E depois eu vim para a Escola de Química, fui convidado pelo Medronho, que está aqui. O professor Medronho era diretor da Escola de Química, e o Zé Vito, que está aqui atrás, era o coordenador do programa, né, chefe de departamento, né, de engenharia química. E eles estavam querendo reformular, de alguma forma, a escola e o departamento, e eu e Verônica fomos convidados para vir para a escola, mas a gente foi muito bem recebido, e a gente agradece muito a colaboração e a acolhida que a gente teve na Escola de Química. Depois, em 2009, eu fui
Procópio, convidado pelo Cristiano, que está aqui, né? E tem a oportunidade de conviver com pessoas maravilhosas. Neumann Solange está aqui, mas o Nelly, o Agimiro, o Paulo, enfim, a Vera. A gente tem uma oportunidade de colaborar com gente que são líderes nas suas áreas de pesquisa. O Átomos foi formado em 96, na verdade com o nome de Pronex, como o Marcelo falou, que está aqui embaixo, e a gente tinha quatro projetinhos dentro desse Pronex. O nome do Pronex já se chamava Modelagem de Simulação Molecular de Propriedades Físico-Químicas, era liderado pelo Raja Gopal, pelo Silva Teles, pelo Peter Saido, e tinha uns mais jovens, que era Vladimir, Marcelo e eu. O Vladimir fazia um projeto junto com o Raja Gopal, o Teles tinha um projeto próprio, o Peter tinha um projeto próprio, e eu e o Marcelo tínhamos um projeto que deu origem depois ao Átomos. E esses são os pioneiros, alunos pioneiros, que a gente agradece muito, Rogério, que é engenheiro da Petrobras, Charles, Alfredique, Fabrício, Papa e Vladimir. Aqui está o primeiro cluster nosso, né? Um cluster que é um conjunto de computadores conectado por um switch rápido, muito simples, mas eu acho que foi um dos primeiros clusters na engenharia, eu acho no CT, mas não tenho certeza disso. Atualmente são esses professores do Átomos, somos em 5, e eu agradeço bastante a cooperação e a ajuda e a coordenação desse laboratório, que são Papa, Carla, Charles e Amaro. E o Átomos cresceu muito, mas aqui não tem só alunos, aqui são colaboradores também, tem pessoal, por exemplo, aqui da física, aqui da química, da matemática, de empresas, enfim, são colaboradores que a gente faz normalmente um workshop todo ano, todo final do ano, mostrando mais ou menos as pesquisas que a gente desenvolveu, que é o que a gente pretende desenvolver, e a gente convida pessoas de empresas e colaboradores de outras universidades para discutir os projetos Átomos do ano, do outro ano. Ao 2020, a gente fez outro tipo de coisa, o Marcelo mostrou a foto, espero que a gente volte. Mas o que a gente se orgulha mesmo é pela formação das pessoas. Então, todos que saíram do Átomos, que eu saiba, todos estão muito bem empregados, ou são professores universitários, ou estão em empresas, mas estão fazendo um papel importante nessas instituições. A gente se orgulha muito, mas tem que tomar cuidado com orgulho, para não ficar muito exacerbado. Então, até um exemplo aí de uma influência, isso aqui é um texto do Milor Fernandes, que foi um livro presente do Geraldo Lippe para mim, então eu escolhi esse como para a gente tomar um certo cuidado e pensar, só depois de 4 anos de escola primária, 6 de escola secundária, 6 de cursos superiores e universitários, e mais alguns anos de estudos, experiências e reflexões, você estará definitivamente preparado para emitir ideias perfeitamente estúpidas. Então, agradeço muito a todos que me influenciaram, que contribuíram diretamente ou indiretamente para esse prêmio. Eu fico imaginando recebendo o prêmio do Júlio, e ele faria essa cara aí, engraçada, que você nunca sabe. Eu nunca sabia se ele estava... ele tinha um senso de humor muito grande, e a gente nunca sabia se ele estava para soltar uma piada ou não. Essa cara engraçada que ele fazia. Agradeço a todos. E, como um recado final, quero desejar Feliz Natal e que 2021 seja um ano de reconstrução, a sensação de que as instituições estão sendo destruídas, que a gente comece a reconstruir alguma coisa nesse país. E desejo vacina para todos, inclusive tem aí a possibilidade de vacina brasileira, espero que a Leda consiga encaixar e desenvolver uma vacina nacional, né? E ela vai talvez falar sobre isso um pouquinho. Então, obrigado a todos.